Salve, salve! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais este vídeo de cultura racional. Se você desejar ter o livro físico, você pode adquiri-lo no www.culturaracional.com.br. Vou dar sequência na página 69. O título é Os Sonhos da Vida do Animal de Origem Racional. Os sonhos do animal racional, todos em liquidação. A liquidação dos sonhos, porque todos viviam sonhando, por a fase ser uma fase em liquidação, a fase do animal racional. Então, os sonhos todos em liquidação, porque é uma fase em extinção. Chegou a fase consciente, positiva, a fase racional. Então, tudo que é da fase negativa, da fase de animal racional, em liquidação. De formas, vence o que é da fase racional. Vence a cultura racional e todos que estão dentro da cultura racional por estarem dentro da fase da justa força e razão. Então, todos os que estão dentro da fase racional estão fora da fase do animal racional. Deixa eu ler novamente. Então, todos os que estão dentro da fase racional estão fora da fase do animal racional, que está em liquidação. A liquidação é somente da fase de animal. O animal racional sucumbirá, pois sua fase está em extinção, e prevalece a fase que está em vigor, a fase racional. Todos que estão dentro da fase racional não tem a ver com os que estão na fase de animal racional. Então, a fase de animal racional em liquidação de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, porque é uma fase que já se acabou, é uma fase que já terminou. Somente estão os feitos da fase em liquidação, e quem está dentro da fase racional está fora da fase de liquidação. A liquidação é somente para os que estão dentro da fase do animal racional. Os que estão dentro da fase racional estão por cima da fase do animal racional. Por a fase racional ser a fase prepotente, consciente, positiva, por ser racional. Por isso estão vendo os que estão dentro da fase racional como vivem e os que estão dentro da fase animal em liquidação como vivem. Os que estão dentro da fase de liquidação sem garantia de espécie alguma, sem proteção de espécie alguma, sem amparo de espécie algum, completamente desprotegido de tudo. Por ser uma fase que envelheceu, está se destruindo pela sua própria velhice. É uma fase que amadureceu e depois de amadurecido começou a se destruir por si mesmo. De formas, quem está dentro da fase racional não tem coisa alguma a ver com a fase que está em liquidação, porque sabe perfeitamente que isto tudo é evolução natural da natureza. Uma fase é caminho do seu desaparecimento, a fase de animal racional. E a fase racional é uma fase intocável, por ser a fase natural da natureza que está em vigor. A liquidação é somente para os que estão dentro da fase de animal racional, vivendo como animal, vivendo como bicho. E o bicho tem a sua maneira de pensar, diferente, muito diferente de um aparelho racional ou de um recuperado racionalmente. De formas que isto tudo são evoluções da própria natureza em liquidação de seus feitos, porque envelheceram numa fase contra os princípios normais e naturais da natureza. Então chegaria o dia da mudança de fase da natureza e a própria natureza limpar e varrer tudo o que estava contra ela. Daí começando tudo a ficar desarranjado, desorganizado pelo comando natural da natureza. Mas a fase racional não tem nada a ver com a fase que envelheceu e que está em destruição de si mesma. Dessa forma, havendo as reviravoltas de tudo, por tudo estar velho e ter terminado o seu tempo de duração. Agora, os que estão dentro da fase racional, com a fase de recuperação do animal racional, não tem a ver com uma fase que sabe que está a caminho de sua extinção. Porque envelheceram e pela velhice existente, vindo a transformação dessa fase para outras fases inferiores. Devido ao ponto primordial da vida do animal ser o ser material.
A fase terminou e seus feitos a caminho do extermínio, porque o animal racional paralisou-se e concentrou-se somente na matéria. Somente evoluiu o mal, e por evoluir o mal, é destruído pelo mal que criou, pela evolução do mal que criou. Daí vindo o desmoronamento da matéria dos seres materiais. Então, quem conhece a fase racional e que está dentro da fase racional está garantido e protegido e guardado pelos habitantes do mundo racional, pela fase racional, porque o que é da fase do animal, tudo em liquidação. A missão espiritual, tudo em liquidação. O mundo espiritual, tudo em liquidação. Os protetores, os guias, os espíritos e todos os habitantes do espaço, tudo em liquidação. De formas que os espíritas, tudo em liquidação. Os médios, todos em liquidação. Os cavalos, todos em liquidação. Por ter terminado a fase de animal racional, terminou também a missão espiritual. De formas que está tudo em liquidação. Ninguém tem a mínima proteção de coisa alguma na fase de animal racional que está em liquidação. Ninguém garante ninguém. Salve-se quem puder, porque está tudo em liquidação. É uma fase da natureza que terminou. Terminou a fase e seus feitos, terminando a sua existência. Agora, quem está dentro da fase racional está amparado pela energia racional e protegido racionalmente. De formas que há necessidade da propaganda noite e dia para a recuperação do animal racional, que desconhece a fase racional, que desconhece que a fase de animal racional está em liquidação. Dessa forma, todos têm que fazer por onde? Por a propaganda noite e dia para salvar o animal racional, que desconhece os movimentos naturais da natureza e por isso desconhece o perigo que está exposto por estar dentro de uma fase em liquidação. A fase de animal racional. E por isso é dever de você, que está ciente de tudo e do que todos precisam, ciente dos momentos cruciantes que atravessa a natureza, é dever seu e de todos fazer a propaganda noite e dia para a recuperação do animal racional, que desconhece por completo que está dentro de uma fase em liquidação, para ser liquidado a qualquer momento sem esperar. Porque o animal racional, quando não conhece as coisas, anda completamente desprevenido, por não conhecer as mudanças da fase natural da natureza. Então é dever de todos, seu e de todos, a propaganda dia e noite e dia, para salvar o animal racional, que desconhece por completo o que se passa, o que ocorre e que está dentro de uma linha que está em extinção. Tudo isso por evolução natural da natureza, por a fase de animal racional estar em liquidação, por ser uma fase que envelheceu e terminou a vida do animal. Por isso estão vendo e assistindo o que está se passando no mundo inteiro. Então todos têm que se precaver e salvar quantos puder salvar, procurando de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras a recuperação do animal racional, retirá-lo da fase de liquidação, retirá-lo da fase que está em liquidação dos seus feitos, para não ser liquidado, por não conhecer as evoluções naturais da natureza. E por isso, na fase de animal racional, o animal não tem com quem contar, nem onde se agarrar, por estar dentro de uma fase de salve-se quem puder e se puder. Porque a fase é de liquidação do animal racional. Agora, os que estão dentro da fase racional, esses têm com quem contar e onde se agarrar, ao mundo superior, com os habitantes de um mundo superior a esse, com o mundo racional, com os habitantes do mundo racional. A fase é racional e toda proteção é racional. Toda garantia é racional, todo amparo é racional e tudo é racional. Então, racional tudo é a fase que está em vigor, a fase do equilíbrio de todos, é a fase do animal racional. E a fase do animal racional nada é. É a fase do desequilíbrio de todos e o desequilíbrio de tudo. É a fase sem garantia, a fase em extinção. A fase que quem estiver dentro dela, por conta dela, está em liquidação. Não é que ninguém seja culpado, ninguém é culpado, porque isso é evolução da própria natureza. E sendo a evolução natural da natureza, ninguém é culpado, porque a natureza
é quem governa todos e tudo, e por isso a natureza é quem fez todos. É quem gerou tudo e todos, é quem fez o alimento para todos, é quem mantém todos de tudo. A natureza é que fez todas as vidas, mantém todas as vidas, é dona de todas as vidas, e por ela ser dona de tudo, ela é quem governa tudo e todos, mantém todos e governa todos. É a dona da vida de todos e governa todos. E tudo isso é a evolução natural da natureza de uma mudança de fase. Portanto, não existe ninguém culpado por a natureza, aliás, porque a natureza é que transmite as ideias, os pensamentos, as intuições, as imaginações, as aspirações, os gostos e as vontades. E por isso ela governa desta forma tudo e todos. E todos dessa forma são instrumentos comandados pela natureza. São joguetes da natureza, são verdadeiros robôs, e por isso todas as vidas são dela, feitas por ela, e mantém todas as vidas, dando todo o conforto. Fez a alimentação para alimentar todas essas máquinas, e quem manda é a natureza, quem governa é a natureza. Governa aquilo que é seu, aquilo que ela faz, as vidas que ela fez, porque ela mantém. Portanto, quem manda é a natureza, quem governa é a natureza. Agora, quem não se conhece não sabe por que vive, e quem não sabe por que vive pensa ser o que não é. E quem pensa ser o que não é não sabe por que está vivendo, e desconhece tudo de real, e julga ser aquilo que não é, e pensa que é mais do que tudo e do que todos, porque não conhece a natureza. Se conhecesse quem é a natureza, pensava diferente, e por essa falta de respeito à natureza, a dona de tudo, é que estão sofrendo as consequências do grande atraso que amadureceu e apodreceu, e tudo em liquidação. Então, a fase racional é uma coisa muito diferente da fase animal racional em liquidação. E assim a vida do animal racional é uma e a vida do aparelho racional é outra. O animal racional em estado de inconsciência, por ser animal, e o aparelho racional no estado de consciência positiva, racional. Dessa forma prevalece o positivo, porque o negativo, por ser negativo, é em liquidação de si mesmo. A natureza é dona de tudo, conhece todos e conhece tudo. E assim tudo se desenvolve pela ordem natural da natureza, de formas que o ponto vital da vida é racional, a verdadeira origem do ser racional. A porta racional está aberta para todos, mas para todos que respeitam o mundo racional, e fechada para aqueles que não respeitam o mundo racional. Quem não respeita não pode ser conceituado no mundo racional. O mundo racional é um só, e o racional superior é um só, sendo dois em um só, porque existe o racional superior da Terra. Todos aqueles que faltarem com o respeito ao racional superior da Terra perdem todo o conceito do mundo racional e do racional superior, que são dois em um só, e o de baixo e o de cima. E de formas que tem bichos que não respeitam ninguém, estão com a obra do racional superior da Terra nas mãos, mas não respeitam, e por não respeitarem não têm condições, pelo seu indigno procedimento, de conviver junto do racional superior da Terra, que é o dono do livro Universo em Desencanto de Cultura Racional, porque são dois em um só. O racional superior do mundo racional e o racional superior da Terra são dois em um só, por serem ligados em um só, mas cada um em seu mundo. Que maravilhoso, né, gente? Vou finalizar por aqui e até o próximo vídeo. Gratidão a todos. Tchau, tchau.